Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Escola Brasil Estratégia de Direito Virtual. Manda bala se inscrevendo no canal, fortalecendo, metralha bombardeando. Vamos, nobres senhores, ao seu direito à informação. Te convido, levanta a poltrona, folgado. Se inscreva no canal aí, largando a sua inscriçãozinha, o seu comentário. Vamos agora ao seu direito à informação. Acerca de ações possessórias, direito civil brasileiro. Ações possessórias estão previstas no Código de Processo Civil como institutos cabíveis quando há necessidade de proteção da posse. Entretanto, o primeiro aspecto é saber distinguir quem é o possuidor de determinado bem diferenciado. A posse se revela na maneira como o proprietário age, e age em face da coisa. De acordo com o Código Civil de 2002, o artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercido pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. A título de diferenciação, o proprietário é aquele que, segundo o artigo 1228 do Código Civil, tem faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Entretanto, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse. O 1210. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituindo-no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. As questões das ações possessórias, como analisada, a posse é considerada lesada quando houver o que ameaça, turbação ou espúrio. E aqui cabe identificar cada um. Espúrio considera-se na privação total da posse do bem, ou seja, o possuidor perde todo o contato com a coisa esbulhada. Turbação é como se fosse um espúrio em menor grau. O possuidor perde somente parte da posse do bem e não perde totalmente o contato com a coisa. Ameaça o que? É a iminência de espúrio ou de turbação. Não é uma lesão concretizada à posse, mas é um receio justificado de ter o direito de posse violado. Para cada tipo de lesão, há possibilidade de uma ação judicial que proteja o direito à coisa. Segundo os parágrafos 1º e 2º do artigo 1210, parágrafo 1º, o possuidor turbado ou espulhado poderá o que manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou o desforço não pode ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. E no parágrafo 2º, não obstante a manutenção ou reintegração, não pode alegação da propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Uma vez turbado, esbulhado ou na iminência de um ou dois e não conseguindo o possuidor manter-se tranquilamente na posse do bem, a ação possessória é o meio judicial cabível para reaver ou proteger a coisa. Tipo de ações possessórias. Existem 3 maneiras de proteger a posse no Código de Processo Civil. Logo, são 3 principais tipos de ações possessórias que podem se desmembrar em outros de acordo com cada caso. O interdito proibitório é um instituto preventivo, ou seja, usado para proteger a posse que esteja em iminência ou sob ameaça de ser molestado. Por exemplo, é cabível para manifestantes reunidos na entrada de um prédio público
que ameaçam invadir o local com toda a algazarra e farra para manipular, para adentrar, para destruir o imóvel ou provocar danos maiores. A manutenção da posse pretende tutelar, por exemplo, a posse contra turbação, e é cabível quando o possuidor fica impossibilitado de exercer a posse tranquilamente, em razão do ato de outro, exemplificando a manutenção da posse, pode ocorrer quando há o uso indevido da calçada ou do estacionamento privativo. Esse é um dos exemplos. A reintegração de posse é uma medida necessária quando há espúrio, ou seja, quando a posse é totalmente molestada, injustamente por meio de violência, clandestinidade ou precariedade. Trata-se de uma ação para recuperar a posse perdida. Um exemplo comum é ajuizar a ação de reintegração de posse contra a pessoa que invadiu as terras de outra e cercou-as de forma que o proprietário ficasse impossibilitado de acessar tal local. Entretanto, as ações possessórias no novo Código de Processo Civil não fez grandes alterações em relação à sistemática, acrescentou alguns dispositivos. Entretanto, no que tange aos litígios coletivos pela posse do imóvel. O interdito proibitório é utilizado de forma preventiva no artigo 567 do CPC e trata o que de manutenção de reintegração da posse, o 567, o possuidor ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação, o espúlio eminente mediante mandato proibitório em que se comine o réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. O principal requisito é que o autor da ação esteja na posse do bem, quando da ameaça, ou seja, legitimamente ativo, e daquele que sofreu a lesão. Já a legitimidade passiva é daquele que provocou a lesão. Na petição inicial pode-se pedir liminarmente, ou seja, que a posse seja protegida. O valor da causa nas ações de interdito proibitório é que o equivalente do bem, que pode ser definido pelo IPTU, o valor venal, caso ressaltar que se houver acumulação de pedido, danos morais, lucro cessante, deve ser incluído no valor da causa. Manutenção da posse é cabível quando o autor, o possuidor ou o proprietário tiver sua posse efetivamente turbada por terceiro. Nesse caso, o possuidor não chega a perder a posse, mas sofre ataques de terceiro que causa desassossego ou inquietação. A turbação pode ser, de fato, como num caso de ameaça, de invasão, por exemplo, ou do direito, como ajuizamento de uma ação possessória por outro. A base legal está no 554 e 568 do CPC, ação de manutenção de posse. Entretanto, já na inicial, o tempo e o modo como o autor exercia a posse antes de turbado. Não basta só dizer que é proprietário ou possuidor. É importante ressaltar que o proprietário que nunca teve a posse, de fato, não é parte legítima para ajuizar a ação de manutenção de posse, devendo fazer isso o uso da ação reivindicatória. O valor da causa, assim como na ação de interdito proibitório, é equivalente ao valor do bem, que pode ser aí de acordo com o valor venal do IPTU, ou de acordo aí o ITR. Entretanto, a reintegração de posse, assim como a manutenção de posse e a ação de reintegração, é cabível quando o possuidor perde totalmente a posse do bem em razão da ação ilícita de terceiro. O objetivo da ação de reintegração é devolver o quê? A posse a quem é de direito, somente sendo cabível quando há efetivo esbulho, perda da posse. A prova do esbulho, eventuais prejuízos causados, pode ser feito mediante documentos, como boletim de ocorrência, fotos, oitivas, testemunha, perícia técnica, toda a estrutura documental, pericial,
todas as provas admitidas em direito que são lícitas devem sim acompanhar aí o processo. A natureza dúplice das ações possessórias permite que o réu demande também proteção em face do autor, na própria contestação, não sendo necessária outra ação nem mesmo reconvenção. O princípio da fungibilidade. As ações aplicam-se o princípio da fungibilidade, que consiste na admissão de uma ação por outra, e seria cabível nas hipóteses caso exista erro ou dúvida objetiva sobre a modalidade. Entretanto, o 554, a propositura de uma ação possessória em vez de outra, não obstará o que o juiz conheça o pedido e outorga o que a proteção. O juiz aí, ele não vai dar muita bola, caso houver ou haver erro, aí por questões de nomenclatura ou por nome. Ou seja, o caso concreto for cabível a ação de interdito proibitório, mas por erro ou dúvida for ajuizada a ação de manutenção de posse, o juiz poderá dar andamento na ação, desde que haja os requisitos e comprovação suficiente a outra. Acumulação de pedidos. De acordo com o 555 do Código de Processo Civil, a acumulação de pedidos na ação possessória, ou seja, o possuidor pode ainda requerer condenação em perdas e danos, indenização pelos frutos ou medida necessária a fim ou que de evitar nova turbação ou expulho até que seja cumprida a tutela da posse. As ações possessórias, imobiliária e de competência devem ser propostas no foro da situação da coisa, e já pacificado o que na jurisprudência que se trata de competência absoluta. Artigo 47, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Parágrafo 2º, a ação possessória e imobiliária será proposta no foro da situação do juízo, cujo juízo tem competência absoluta. O modelo aí da ação possessória, da petição inicial de cada uma das ações, é importante verificar o cabimento, a necessidade ou não da tutela antecipada ou acumulação dos pedidos. Entretanto, para fechar aí com chave de ouro, para sintetizar aí os ânimos e digamos que para contribuir para uma memorização melhor, devemos ficar atentos relacionados a algumas características próprias, a possibilidade de acumulação de pedidos e aplicação do princípio da fungibilidade. É necessário ajuizar aí a ação de acordo com o grau de lesão ao bem. Lembre-se que no caso de ameaça, o espúlio ou turbada, caso ela não consiga proteger ou reaver o bem, é necessário ajuizar a ação de acordo com o grau da lesão do bem. Cada ação tem requisitos próprios e detalhes que devem ser observados. Entretanto, aqui apenas é uma mini pílula do direito para esclarecer aí alguns pontos, alguns aspectos interessantes acerca das ações possessórias, o que quase que não mudou muito do Código de Processo Civil para o novo hoje atual. Mais um A de abraço, um F de fortalecimento. Não esquece não da escola. Um grande A de abraço para todos vocês.